Com a Audiotex, nós vamos começar a reunião Alterações Auditivas, tudo que você precisa saber, né? E hoje nós convidamos a Paula e a Carolina. A Carolina Magalhães, ela é fonoaudióloga formada pela UFMG, especialista em saúde materno-infantil pela Ciências Médicas e é fonoaudióloga da Audiotex, né? Aparelhos auditivos. E a Paula, fonoaudióloga formada pela PUC e também fonoaudióloga da Audiotex, Aparelhos Auditivos. Meninas, sejam bem-vindas, obrigada pelo convite, por aceitar o nosso convite, né? E a palavra está com vocês. Obrigada, gente. Boa noite a todos os participantes. Vamos procurar ser o mais rápido possível, com o maior número de informação, e espero que a gente consiga ajudar vocês aí a entender um pouquinho mais do nosso universo, tá bom? Eu vou pedir a Carol para compartilhar a nossa tela. Só um minutinho, pessoal. Boa noite, né, a todos. Agradeço o convite, tá? É muito importante essa parceria, porque a gente vai trazer, então, um vínculo dos pacientes de vocês com os nossos pacientes. A gente vai ter um contato maior, e isso é muito importante, porque o foco de vocês, então, são os pacientes idosos, e nós atendemos os pacientes idosos também. Então, essa troca multidisciplinar, ela é muito importante para a qualidade de vida dos idosos, né? E principalmente dos familiares também, porque a gente foca muito no idoso, mas a gente sabe que o familiar também está ali por trás. Então, é interessante essa parceria vai trazer muito sucesso, muitos benefícios para a gente, tá? Eu vou compartilhar minha tela agora para a gente começar a apresentação. E aí, ao final, como a Ana Carolina já está fazendo a moderação, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está aqui para discutir, para conversar e para tentar sanar qualquer dúvida que vocês tenham no decorrer da apresentação, tá certo? É só um minutinho que eu vou colocar a nossa tela aqui, compartilhar a nossa tela, tá? Enquanto você compartilha, Carol, é só para falar que a doutora Luciana, que é o otorrino, ela já está na sala, então se precisar, se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Ela já está na sala, nos ouvindo. Seja bem-vinda. Ótimo. Vamos lá, vou compartilhar aqui só um minutinho, e aí vocês me confirmam se está tudo certinho, tá? Por favor. Lembrando que a doutora Luciana, ela é otorrino, né? Porque pode ser que algumas pessoas não saibam. Ela é nossa parceira, né? Ela está lá em Santa Maria, está um pouquinho longe da gente, está nos dando esse prestígio, né? Dela estar aqui participando da reunião. Muito obrigada, viu, Luciana? Boa noite. Obrigada a vocês pelo convite. Eu vou acompanhar a reunião das meninas, deixar elas falarem direitinho, e se surgir alguma dúvida, a gente pode discutir em conjunto, tá bom? Só chamar aqui. Ótimo. Então, boa noite, gente, mais uma vez. Então, nós vamos começar a nossa reunião clínica sobre alterações auditivas, tudo o que você precisa saber. Essa reunião é uma parceria entre a Clínica Audiotex e o Grupo Mais Saber. Eu sou a fonoaudióloga Paula, especializada em adaptação e reabilitação auditiva. E eu sou Carolina, fonoaudióloga, sou especialista em saúde materno-infantil e também atuo na parte de adaptação e reabilitação auditiva aqui na Audiotex, tá? Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre a audição. Então, eu vou trazer para vocês primeiro a questão da comunicação, né? A gente sabe que a comunicação ela é vital para o ser humano. Então, nós não conseguimos nos desenvolver como sociedade sem comunicação. Então, para que ela ocorra de forma satisfatória, a gente precisa, muito importante, da audição. Então, eu preciso ouvir esse ambiente, eu preciso estar atenta ao ambiente, eu preciso receber informações. Então, eu posso transmitir as minhas ideias através, por exemplo, né, o deficiente auditivo total, com a perda auditiva profunda, ele consegue transmitir, ele aprende a linguagem, mas ele não tem a audição, ele não tem essa experiência sonora, e que ela é muito importante. Então, assim, a pessoa que ela já nasce com uma perda auditiva,
para ela é mais fácil lidar com as situações. Mas a gente pensando uma pessoa passou a vida inteira ouvindo todos os sons, chegar a um certo momento da vida em que ela não consegue ouvir mais, né? Que ela tem uma diminuição da acuidade auditiva ali. Então, sabendo que é necessário, que é vital para o ser humano, a gente precisa, então, de toda a via auditiva, desde o pavilhão auricular, né, até o córtex cerebral, para que o som consiga ser interpretado, tá? Que ele consiga entrar no nosso ouvido e que ele seja interpretado. Então, para falar de audição, eu tenho que falar de som, né? Então, assim, a gente sabe que o som, ele é a vibração de partículas do ar. Eu preciso de um meio, esse som vai sair de uma fonte mecânica, de uma fonte sonora, então, que ele vai gerar essa vibração, e a partir da vibração do ar, a gente vai captar no nosso ouvido. Então, eu preciso de um meio para propagar o som, que é muito, eu acho legal falar aqui, que esses filmes, né, de guerra estelar, essas coisas que tem aquelas explosões, aquilo não existe, ela é mentira, porque o som não se propaga no vácuo, né? Então, a gente precisa de um meio, essas partículas sonoras vão se movimentar, elas vão ter energia, e aí uma vai esbarrar na outra e aí vai gerar esse som, essa energia mecânica, tá? E para a gente falar de audição de som, a gente tem que falar, então, sobre comprimento de onda e amplitude de onda, tá? Vocês estão vendo aí a onda sonora, né, descrita na imagem. Então, a gente tem um comprimento de onda maior. Isso significa que o quantos ciclos por segundo que essa onda está acontecendo, que essa vibração ali. Vocês estão vendo do lado aí da energia mecânica, que é a rarefação e a compressão do som, tá? Então, o som grave, ele tem um comprimento de onda maior. Já o som agudo, esse comprimento de onda vai ser bem pequeno. Então, vocês veem que na imagem inferior, né, na parte inferior da imagem, eu tenho aí, então, um comprimento de onda pequeno, que são os sons agudos. A gente vai medir isso, então, como? Comprimento de onda, ele vai me falar sobre som grave, som agudo, tá? Então, ele é medido em Hz. E a amplitude sonora, que vai me falar sobre essa pressão sonora, sobre essa intensidade, a gente vai medir ela, então, em decibéis, tá? Então, tá. Então, a gente entendeu rapidamente aqui, eu passei muito por base o som. Esse som, então, ele saiu de uma fonte sonora, né? E ele vai ser captado pelos nossos ouvidos. Vocês estão vendo aí a imagem do pavilhão auditivo e do canal auditivo, tá? Essa que a gente chama de orelha externa. Então, é engraçado que quando a gente explica isso, as pessoas falam, mas como assim? Nós temos 3 orelhas, orelha externa, orelha média e orelha interna. A nossa orelha é dividida por compartimentos. Então, compartimento externo, pavilhão auditivo e o canal, ele é basicamente a porta de entrada para esse som no nosso sistema auditivo. Ele vai entrar pelo conduto auditivo. Esse canal aí, a gente sabe que nós temos um pouco de pelo, cerume e tudo, então ele precisa desse canal livre. Então, se eu tiver aqui um excesso de cerume, né, ele vai impedir, de certa forma, o som de entrar. Já na orelha média, a gente tem o tímpano, a membrana timpânica, e os ossículos da orelha média, que é o martelo, a bigorna e o estribo, que eles vão fazer, então, um sistema de alavancas. Esse som vai chegar no tímpano, esse tímpano vai amplificar o som, vai fazer o sistema de alavanca, e aí, cá no finalzinho do estribo, ele vai empurrar a janela oval, tá? E aí a gente tem a orelha interna, que a gente tem o sistema, né, auditivo vestibular, que é o vestíbulo e a cóclea, são responsáveis pela audição e pelo equilíbrio também. Então, passamos por tudo isso, lá na cóclea eu vou ter a transdução do sinal de energia mecânica para energia elétrica, né, para estímulo elétrico. Ele vai seguir, então, pelo nervo auditivo, que já é a parte superior, né, central da audição, vai fazer algumas sinapses ali no tronco encefálico, vai cruzar as vias e vai chegar, então, no córtex auditivo, tá? Então, nessa parte é que vai ser a compreensão do som. Eu posso ter tudo intacto, orelha externa, orelha média e orelha interna, mas se eu tiver algum problema ali no nervo auditivo, no córtex, eu não vou compreender nada. Ele vai chegar, mas ele não vai ser compreendido. Então, é o processamento auditivo central.
Ele começa desde o nascimento, né, desde as primeiras exposições sonoras do bebê, e vai se desenvolvendo com o passar das experiências auditivas, tá? Falando um pouquinho, então, da cóclea. A cóclea é o nosso sistema, né, da orelha interna, onde está o órgão de corte. O órgão de corte, ele está dentro do órgão de corte, a gente tem as células, né, que são essas responsáveis, as células ciliadas internas e externas. Elas são células ciliadas porque elas têm cílios mesmo em cima delas. Nós temos 3 rampas, que é a rampa timpânica, a rampa coclear e a rampa vestibular. A rampa coclear ou rampa média, né, do coclear. E aí ali a gente tinha um meio aéreo, que é a orelha externa e orelha média, e passamos então para um meio que está preenchido de líquido. Esse preenchimento de líquido, na rampa timpânica e vestibular, a gente tem a pele limpa, que é parecida mais ou menos com o líquido extracelular, tá? Já o ducto coclear, ele tem a endolinfa, que é um líquido diferenciado no nosso corpo. Então, esse líquido está ali justamente para fazer tudo que for necessário para a vibração desse som. Então, ele sai de um meio aéreo, vai para um meio líquido, e a membrana basilar, que está aqui em cima, não sei se vocês estão percebendo ali, que é esse pontinho azul, no meio da cóclea, tem uma toquinha, assim, uma tampinha, a membrana basilar. Então, ela está em contato com essas células e tem essa movimentação. É nesse momento que acontece a transdução do sinal, do estímulo acústico, né, da onda sonora, mecânica, para um estímulo elétrico. Ele sobe ali pelo gânglio, né, espiral, e aí vai subir para o nervo auditivo. Então, na cóclea, a gente tem ali 2 voltas e meia, né, e a gente fala que a base da cóclea, a cóclea é um caracol. Então, essa base, ela tem as frequências agudas e o ápice e as frequências graves. Isso é muito importante para o exame de audiometria, para o diagnóstico audiológico e para a adaptação auditiva, né, de algum aparelho auditivo. Por que isso? Porque com o passar do tempo, essa onda sonora que está ali indo na janela oval, está chegando na cóclea, ela vai, de certa forma, estimulando mais a base ali, ela vem com mais força na base, e que no ápice ela tem com menos força, ela chega lá, ela vai perdendo essa força de impacto. E aí acontece que no idoso, a gente tem uma perda auditiva muito característica, que é a perda auditiva nas frequências agudas, principalmente. Ele perde as graves, mas ela é uma perda auditiva que vocês vão ver mais para frente, um audiograma. E aí, geralmente, ele é o idoso que escuta, mas não compreende bem as palavras. Vocês vão entender rapidinho um pouco, tá? Então, aqui agora, falando de audiometria, que é um exame que a gente faz todo dia, tá? Ele é um teste subjetivo. O que significa isso? Eu preciso da resposta do paciente. Nós temos testes objetivos. O PEAT, né, que é o potencial de tronco cefálico, que eu não preciso da resposta do paciente, mas a audiometria é um exame mundialmente aceito, mas é muito bom que vai dar suporte aí para um diagnóstico adequado, tá? Então, esse teste é subjetivo, ele vai pesquisar os limiares auditivos. O que significa um limiar auditivo? Significa que é o mínimo de intensidade que o paciente escuta para cada frequência que eu estou testando. Então, eu vou testar das frequências graves, as frequências agudas, e eu vou pesquisar esse limiar, o mínimo que ele consegue escutar, tá? Para que eu vou fazer isso? Para quantificar essa perda. Se houver uma perda, eu preciso quantificar. Eu preciso dar um valor a ela, um grau. Então, a gente tem, né, a audição normal, a perda auditiva leve, moderada, severa e a profunda. E isso vai servir, então, para o meu topo diagnóstico. Eu faço a audiometria, eu vou ter as respostas audiométricas, né, por frequências, e aí eu vejo aonde tem uma perda auditiva mais grave, né, uma perda auditiva pior, por exemplo, nas frequências agudas ou nas frequências leves, tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de audiograma de sons familiares.
Vocês estão vendo que nesse audiograma, não sei se meu mouse aparece, vocês conseguem ver meu mouse, pessoal? Alguém pode me falar, por favor? Conseguimos. Sim, Ótimo. conseguimos. Então, aqui, ó, vocês estão vendo aqui um passarinho cantando, né? Uma gotinha de água, pessoas conversando, cachorro, piano, um avião cá embaixo. Então, a gente tem aqui um eixo, né? Que seria o eixo Y aqui. A gente tem a intensidade sonora. Então, de menos 10 decibéis a nível de audição até 120 decibéis a nível de audição. E aqui no eixo X, a gente tem, então, da frequência mais grave para a frequência mais aguda, que é 8.000 Hz, tá? Então, aqui eu tenho os fonemas da nossa fala, do português, tá? Que a gente chama de banana da fala. Ela tem um formatozinho de banana. Vocês vão ver que aqui, ó, os fonemas que a gente chama de fricativos, né? O F, o S, esse TH aqui, o Z e o V, eles têm uma intensidade bem pequenininha, tá? Então, aqui vocês vão ver que nessa linha, peraí que travou aqui, voltou. A 25 decibéis a nível de audição, a gente considera, então, uma audição normal. Tudo que está aqui em cima é normal, tá? No próximo slide, a gente vê aqui, ó, uma perda auditiva leve. Vocês conseguem perceber a diferença? Que houve um apagamento aí. Então, lá em cima, no normal aqui, quem ouvia o F, o S, faca, sapato, ele já não está ouvindo mais, ele já está ouvindo, falhou aí. Então, tem uns cortes na fala, sabe? Então, essa é uma perda auditiva leve. A perda auditiva moderada, gente, a gente já perdeu muita informação da fala. Muita. E você perder informação da fala para um idoso, isso é muito importante, isso é muito sério, porque ele está perdendo o vínculo social dele com a família, tá? Severo, então, olha só, eu já perdi tudo, basicamente. Eu estou ouvindo muito pouco, eu estou ouvindo um avião, eu escuto, mas eu não escuto fala mais nenhum, tá? E a profunda, então, a gente teve um total apagamento do nosso audiograma e de sons familiares, né? A pessoa tem uma dificuldade importante, muito importante, ela não está ouvindo praticamente nada, tá? Então, para falar da audiometria, eu vou falar do audiograma, que é o nosso gráfico para lançar as respostas do paciente. Então, aqui, na audiometria, a gente vai pesquisar em torno de 125, o mais comum é pesquisar a partir de 250, até 8.000 Hz, tá? Esse pedaço de 500 até 2, 3.000, 4 Hz está muito envolvido com a fala. Então, ela é o mais importante aqui para a gente. E do lado de cá, a gente tem a marcação. Então, tudo que for orelha direita vai estar em vermelho. E tudo que for orelha esquerda estará em azul. Orelha direita é uma bolinha vermelha e orelha esquerda é um X azul, tá? E aqui a gente tem outras respostas. Uma resposta mascarada, que é o triângulo aqui, o quadrado. Esse mascaramento do som é quando a gente tem uma diferença entre uma orelha e outra, e essa orelha pode ouvir pela outra. Eu tenho uma audição normal na orelha esquerda, mas a minha orelha direita está profunda. E aí, quando eu lanço o som na orelha direita, até mais ou menos 40 decibéis, vai passar só pelo conduto auditivo. Mas a partir de 40 decibéis, eu vou ter uma vibração óssea também, por conta da energia mecânica. E aí, esse som acaba aqui vibrando, ele estimula a cóclea do outro lado. Então, a gente precisa mascarar essa resposta. Eu vou enganar a minha orelha esquerda e vou jogar um estímulo na orelha direita para que eu saiba realmente qual é a resposta da orelha direita, tá? Esses que tem a setinha para baixo é onde eu não tive resposta. A chave, eu sempre me perco. A chave aqui, então, a gente tem a avaliação da via óssea. Então, tem via aérea e via óssea. A via aérea é tudo que está entrando pelo meu ouvido, pelo fone, e a via óssea é quando eu coloco um vibrador ósseo aqui na mastoide, aqui atrás da orelha, e ele vai vibrar. É por isso que eu consigo ouvir de um lado se estiver muito alto. O osso vibrou, a gente vai ouvir também, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de tipos de perda auditiva, que é o que vocês vão ver muito aí nos audiogramas. Aqui, por exemplo, a gente tem um audiograma de orelha direita e orelha esquerda.
Aqui embaixo a gente tem as bolinhas, né, igual eu te falei, da orelha direita, e aqui no X da orelha esquerda. E cá em cima eu tenho, olha só, um colchetezinho. E aqui, o que que acontece? Está me mostrando uma coisa diferente. Aqui é via óssea e aqui embaixo é via aérea. Então, isso me mostra que é uma perda auditiva do tipo condutiva. A perda auditiva do tipo condutiva é aquela que tem alguma coisa atrapalhando a entrada desse som na cóclea e no resto do sistema auditivo. Pode ser um excesso de cerume que fez um tamponamento, pode ser um tímpano rompido, pode ser uma fixação de cadeia circular. Então, tudo isso é condutivo, ou seja, eu escutaria bem, perfeitamente, mas tem alguma coisa no meio do caminho, uma porta está fechada e eu não consigo passar, tá? Então, tem um rebaixamento ali, ó, da nossa via aérea, e você consegue perceber que a nossa via óssea, isso, ela está preservada. Então, o normal, gente, então, eu poderia falar que as duas teriam que estar mais ou menos na mesma linha, juntas? isso, exatamente. Então, tudo deveria estar acima aqui de 25, né? De menos 10 até 25, que é cá de cá que eu mostrei, nessa linha tracejada, todas as respostas deveriam estar aqui em cima, tá? Então, aqui a gente viu lá que naquele exame, a gente tem respostas de via óssea aqui em cima e respostas de via aérea aqui embaixo. Então, eu tenho alguma coisa que está impedindo esse som de chegar adequadamente no nosso sistema auditivo, tá? Então, essa é uma perda do tipo condutivo. Já essa perda aqui, olha, a gente tem a via óssea e a via aérea todas juntas. Tá tudo juntinho aí, né? Aqui, a gente tem o seguinte, a gente não tem nada que impede o som de chegar. A gente não tem nada. O som está passando, ele está chegando ali, mas quando ele chega na cóclea em diante, tem alguma coisa aí que está acontecendo de errado. Então, a cóclea, ou eu tenho já morte das células ciliadas internas, né? Não tá, tem algumas frequências aí que já não estão funcionando mais, tem alguma coisa acontecendo, ou mesmo uma alteração aí de nervo auditivo e para frente. Então, é uma perda auditiva do tipo neurosensorial. É uma perda auditiva que ela está a partir da cóclea. Então, tudo que era condutivo era antes da cóclea, na orelha externa e orelha média. Uma perda neurosensorial ela vai acontecer alguma alteração a partir da cóclea em direção ao córtex cerebral. E esse tipo de perda aqui, ela vai ser muito comum no idoso, tá? Muito comum. Essa perda, ela vai acontecer aqui, vocês vão reparar, ó, que os graves estão mais preservados, por mais que está bem rebaixado já, mas os agudos aqui estão bem lá embaixo, né? Já está em 85 decibéis aqui, na orelha direita. Então, essa é uma audiometria que o idoso vai chegar para a gente, a grande maioria, tá? Que é o que a gente chama de presbiacusia. A gente começa a perder, lembra lá da tonotopia da cóclea? Tem muito estímulo ao decorrer da vida, então começa a perder mais nas frequências agudas e depois eu começo a perder nas frequências graves, tá? Então, essa é a audiometria que vocês vão observar bastante. Ela é descendente. Então, tá lá no alto nos graves e ela cai nos agudos, tá? Audiometria clássica aí de um idoso, tá? Presbiacusia. E por último aqui, a gente tem uma audiometria que eu tenho via óssea rebaixada e eu tenho via aérea também rebaixada. Porém, elas não estão unidas ali, elas não estão acopladas, tá? Então, isso é uma perda auditiva do tipo mista. Eu tenho tanto alteração à entrada desse som, né, na orelha externa ou orelha média, e eu também tenho alteração na parte neurosensorial, na parte da cóclea em diante. Então, essa é uma perda auditiva que a gente vê também em alguns idosos, que houve uma perfuração de
Gente, tá Cara, certo. Tá sem som. Agora parece que voltou o som. E agora? Como tá agora? Agora voltou aqui também. Ela tinha sumido quando esse som? Só para a gente saber aqui. Tá escutando, gente? Alô? Oi, estamos. Eu consigo ouvir. Tá. Onde que parou o som? Foi Finalizando bem a antes parte de mista. Na parte de perda mista. Ok. Isso. Então tá. Então vamos voltar aqui rapidinho. Eu vou repetir ela aqui então. Não sei se vocês ouviram tudo. Aqui eu tenho uma via óssea rebaixada e uma via aérea também rebaixada. Mas elas não estão acopladas, ou seja, a via óssea não está acoplada à minha via aérea. Isso pode acontecer porque eu tenho uma perda auditiva neurosensorial aqui, mas o caminho também está com problema. Então, eu tenho uma orelha externa, uma orelha média que tem alguma alteração. Isso aqui me traz muito a lembrança dos idosos que têm pingou alguma coisa quente no ouvido porque estava com dor de ouvido. Isso acontece muito. Antigamente, isso era muito comum no interior, alguém dava uma receita, né, Paulo? Então, vamos colocar um algodão quente aí para resolver. Pingar óleo, isso. Então, assim, acabava perfurando a membrana timpânica, ou houve uma desarticulação dos ossículos, ou até mesmo uma otosclerose, que é uma perda auditiva, em que a gente tem uma fixação desses ossos, eles vão calcificando por inteiro e eles não conseguem fazer um movimento adequado, né? Então, a gente vai acontecer essa perda auditiva do tipo mista aqui também. Acontece bastante com os idosos, mas a mais comum no idoso vai ser essa aqui, a neurosensorial mesmo, tá? A clássica de presbiacusia. Graves melhores, agudos mais rebaixados. E aí, essa audiometria, que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o que a gente deve tomar cuidado. Eu tenho uma audição, a orelha esquerda normal, e uma audição na orelha direita muito rebaixada. Então, essa audição aqui me chama a atenção porque tem alguma coisa acontecendo em uma só orelha. Não foi uma perda auditiva pelo tempo, não foi uma perda auditiva que foi acontecendo por uma exposição a ruído excessivo, não foi. Tem alguma coisa diferente, tá? Nós escutamos ao mesmo tempo com as duas orelhas. Então, alguma coisa aconteceu com essa orelha aqui que não aconteceu com a outra. Então, a gente tem que investigar. Bater o olho numa audiometria dessas aqui, uma perda unilateral aí, poderia ser assimétrica, eu vou encaminhar para uma avaliação médica. Eu preciso de um médico otorrinolaringologista para fazer uma avaliação, tá? A gente precisa juntos entender o que está acontecendo com esse paciente. Então, aqui é um quadro que, por exemplo, né, a gente vai ter uma perda auditiva, a gente pode ter um zumbido, a gente pode ter uma vertigem, esse triozinho juntos, a gente tem que acender o alerta. Eu vejo um paciente que tem uma audiometria assim, e eu tenho perda auditiva, tá claro aí, zumbido e tontura, o paciente está ficando tonto e tudo, alerta, piscou aí, manda para o otorrino, tem que fazer pesquisa. Então, eu preciso de uma avaliação audiológica, eu preciso de uma avaliação clínica, eu preciso de estudos radiológicos, mas isso é a parte médica, né? Para poder ver se tem alguma alteração. Isso acontece, a gente chama de chivanoma, né, do acústico, que é um tumor benigno, que é muito comum, acontece, assim, não é muito comum, mas ele acontece, e é um tumor que vai causar esse tipo de alteração. E o exame fica nessa configuração. Isso, o exame vai ficar nessa configuração. Então, bater o olho num exame desses, manda para o médico, encaminha para o médico logo, porque tem que fazer uma pesquisa mais a fundo para ver se tem mais alguma outra coisa. Tem outros sintomas e tem outros diagnósticos também de uma perda, assim, pode ter sido uma perda súbita, pode ter sido um impacto auditivo desse lado, um trauma, né, um traumatismo craniano, bateu o lado de cá, aconteceu alguma coisa, uma perda auditiva súbita. Então, tem que investigar, é importante que isso seja investigado, tá?
E aí, eu vou passar para a Paula agora, porque eu já falei de audição, eu já expliquei o audiograma. A Paula vai falar o que a gente faz, então, com esse audiograma. Por que vai chegar até a gente, tá? Então, pessoal, eu vou passar a fala para a Paula agora. E, no final, a gente vai discutir, vocês já vão pensando aí nas dúvidas do audiograma, a gente volta e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Dentro do nosso possível aqui, tá bom? Bom, então a gente vai começar a falar realmente sobre o aparelho auditivo, a seleção do aparelho auditivo, né? E a gente tem que, antes de qualquer coisa, entender, né, que o aparelho auditivo, ele é um aparelho de amplificação sonora individual que visa, né, modificar, amplificar e tratar o som. Tá? Para quê? Para auxiliar na audição do deficiente auditivo. A seleção do aparelho auditivo, ele tem que levar em consideração modelo, marca, tecnologia. Ele também precisa ter a questão da avaliação total do exame que a Carolina acabou de apresentar para a gente, né? As características anatômicas, né? Porque muitas vezes o paciente, por exemplo, não tem um pavilhão, né? Não vai dar para a gente adaptar um aparelho que vem atrás do nosso, né, pavilhão. Precisa colocar um aparelho, por exemplo, que seja intra, por questões anatômicas. Ou, por exemplo, um paciente vem até a nossa clínica querendo muito um aparelho intra, que é um aparelho que fica totalmente dentro do nosso conduto auditivo, mas é um paciente que tem um conduto auditivo muito estreito, muito pequeno. Eu não vou conseguir muitas vezes adaptar um aparelho intra para esse paciente, né? A gente precisa também pensar no estilo de vida do paciente. É um paciente que gosta muito de sair com os amigos, que gosta muito de ir. A gente tem muitas senhorinhas aqui que gostam de ir no forró. Então, assim, é um paciente que gosta de ir no forró, que vai ter ali a música, que vai ter gente falando, tá? Ou não, é uma senhorinha que vai ficar só em casa, tem contato com 2, 3 pessoas, tá? A missa, né? Gosta de ir à missa, a gente tem que pensar nisso também, tá? O grau de exigência auditiva, tá? Os aparelhos, eles têm faixas de amplificação diferente. Então, dependendo da configuração, né, daquela perda auditiva, seja ela leve, moderada, severa ou profunda, nós temos que colocar e adaptar aparelhos que sejam ideais para cada uma das configurações. E a gente também tem que pensar muito no fator econômico, tá? Aparelho auditivo, né, é uma prótese que realmente tem um custo elevado, tá? Mas a gente tem que sempre frisar para os nossos pacientes que esse custo elevado é um investimento na saúde, tá? Na qualidade de vida. A gente está ali gerando qualidade de vida, restabelecendo momentos, restabelecendo relações, né? Então, a gente tem que sempre tentar encontrar ali um meio termo entre valor e, né, no caso, custo-benefício, né? O que vai ser ideal para cada paciente. Com tudo isso que a gente avalia, a gente tem aí uma maior assertividade, uma maior satisfação e um sucesso na adaptação, né, de cada paciente. O processo de adaptação, ele é customizado, né? Eu preciso ali da questão do audiograma, né? E todas aquelas questões que a gente já tinha visto anteriormente, para a gente entender o que o paciente realmente quer, as necessidades daquele paciente. Eu preciso de um aparelho muito tecnológico ou não? Eu só quero realmente escutar a minha televisão.
Não preciso de nada muito tecnológico. Eu sou uma pessoa muito vaidosa. Estética, para mim, é muito importante. Tem perguntas, eu vou deixar para o final, tá, gente? Isso, ótimo. Pode colocando as perguntas aí, pessoal, depois a gente lê. No chat, a gente lê depois, tá? Então, a gente tem vários pacientes que chegam aqui já com o apelo estético, e o apelo estético, gente, é extremamente importante. Existem muitos pacientes que, por não querer um aparelho atrás da orelha, às vezes sentem que a qualidade sonora já não é tão interessante, né? Às vezes até a qualidade sonora de um retroauricular, por estar do lado de fora, né? A gente conseguir pegar uma amplitude maior, às vezes até tem uma qualidade melhor, né, sonora, mas por apelo estético, o paciente prefere um intra, né? E tudo isso vai gerar conforto e satisfação para o paciente. Complementando aqui a Paula, nós tivemos um caso esses dias, né, Paula, de um paciente nosso, essa questão da tecnologia, era um paciente idoso, mas um paciente super ativo e ele veleja. Então, ele é velejador. Aí você imagina um senhor velejando com o vento batendo no ouvido e ele tendo que conversar com os colegas de barco, não sei como é o nome, e ele tendo que entender esses colegas e o vento no ouvido. Então, esse aparelho auditivo dele, ele escolheu uma tecnologia que fosse capaz, então, de abafar esse ruído do vento, né, diminuir o ruído do vento e focar-se na fala. Mas ele não tinha nenhum apelo estético, então ele escolheu um aparelhinho que é atrás da orelha e foi excelente, né, Paulo? Saiu satisfeitíssimo, né? Sim, saiu satisfeito, e é importante lembrar que, né, todos os aparelhos, eles têm várias funções, várias tecnologias, e que nem sempre nós vamos usar toda a tecnologia, mas que é importante, às vezes, ter aquela tecnologia, porque mais para frente, por exemplo, a questão do zumbido. Eu tenho um aparelho que tem tecnologia para o tratamento do zumbido, e eu tenho um aparelho também que não tem tecnologia para o zumbido, tá? Às vezes, o paciente me vem com um aparelho, compra um aparelho, e não sei, por algum outro motivo ali para frente, ele começa a ter zumbido, ou uma queda maior, ou algum medicamento, ou estresse, né? Porque o zumbido é um sintoma. Ele começa a ter zumbido por algum motivo. Então, às vezes, comprar um aparelho que já tem a tecnologia de zumbido já traz aí um benefício, porque mais para frente ele pode ligar essa tecnologia. Nem tudo que tem no aparelho eu preciso ligar, é tudo customizado, tá? Então, aparelhos que tem mais tecnologia para falar direto no número do telefone. Não é porque eu tenho essa tecnologia que eu preciso usar, tá? Mas a gente tem aí várias coisas que a gente pode fazer. Então, quando a gente não pensa nesses cuidados com o nosso paciente, aumenta em muito o risco, né, de um paciente insatisfeito, o risco do paciente pegar aquele aparelho, colocar na caixinha, jogar no fundo da gaveta e nunca mais usar. Então, aí a gente consegue ver aí, ó, aparelhos retroauriculares, que são esses aparelhos que a gente coloca atrás da orelha. Dentro dos retroauriculares, a gente tem aqui o BTS, que são exatamente esses aí, que a gente pode usar com molde, tá? Ele é um aparelho normalmente um pouco mais potente, tá? E a gente também tem os RIC, né? Que são os receptores no canal. Aí a gente também consegue ver o intra pode ser de adaptação instantânea ou um que seja pré-moldado na orelha do paciente. A gente pode ver que o aparelho auditivo hoje em dia, ele tem tamanhos diferentes, tecnologias diferentes, só para conhecimento mesmo. Os aparelhos auditivos têm tamanhos diferentes porque eles têm
pilhas ou baterias diferentes, tá? Esse primeiro aparelho aí, ó, que a gente está circulando, ele é um aparelho para perda profunda, ele utiliza uma bateria 675, essa bateria ela tem uma duração de mais ou menos 20 dias. Esse próximo aparelho, ele é um aparelho que a gente consegue adaptar para perda leve, moderada, às vezes até severa, depende de como a gente vai adaptar esse aparelho. Ele é um aparelho de pilha ou bateria número 13, tá? Também é um aparelho que a gente consegue usar ele aí com essa bateria mais ou menos uns 15 dias. Aí nós temos um retroauricular, que é um receptor no canal. Ele utiliza pilha 312. Essa pilha, ela dura, em média, 7 dias. E, por último, nós temos ali um intra de adaptação instantânea. Ele também utiliza pilha ou bateria. Essa pilha ou bateria, ela dura, em média, de 3 a 5 dias. Eu esqueci, gente, me perdoem, de colocar aí os aparelhos que são recarregáveis, tá? Hoje nós já temos isso, esse aí é um recarregável, tá? Hoje nós já temos aparelhos que não utilizam essa pilha ou bateria. Isso é muito importante, principalmente para aquelas questões de pacientes que têm dificuldades tanto motoras quanto visuais, tá? Os aparelhos que são recarregáveis, eles têm uma duração de bateria, né, normalmente de 19 horas por dia. Então, o paciente consegue usar durante o dia inteiro. Na hora que ele vai dormir, ele coloca o aparelho no carregador e vai carregar durante a noite. Aí a gente consegue ver algumas adaptações do meu arquivo pessoal mesmo, tá? Esse primeiro, ele é um retroauricular, ele está adaptado com um microtubo, esse tubo fino, tá? E aí você consegue ver como que ele fica na orelha do paciente. Já esse do meio é um intra de adaptação instantânea, acredite, tem um aparelho aí, você consegue ver aqui, ó, na pontinha, isso, é um puxador para tirar o aparelho, tá? E esse próximo é um receptor no canal, ele usa esse fiozinho que é um receptor. Então, assim, a gente tem que entender as consequências, né, da perda auditiva. Uma roda, né? A gente vê que a gente começa a ter dificuldade de compreensão, isso começa a gerar problemas de relacionamento, isolamento, depressão, né? A gente começa a correr mais riscos de acidentes, e tudo isso, quanto maior o tempo que a gente leva para essa adaptação do nosso paciente, maior fica, né, a diminuição da cognição, a irritabilidade, né? E é por aí. Aí tem outros casos, e aí eu coloquei essas imagens para a gente ilustrar que é muito necessário o treinamento de como colocar os aparelhos auditivos. O paciente vai ter dificuldade de colocar muitas vezes, é necessário paciência, tanto do profissional quanto do paciente, e do cuidador também, né? Da família, às vezes, muitos pacientes necessitam do familiar para colocar o aparelho. Então, a gente vê que, às vezes, o paciente não consegue, né? Às vezes, eles chegam aí com um aparelho de forma inadequada. Hoje mesmo chegou uma paciente que o microtubo estava solto dentro da orelha e o aparelho solto no pavilhão. Acontece, tá, gente? Então, a gente precisa ter paciência para a gente poder ter um benefício bom aí. Nossa empresa hoje, né, só para conhecimento de vocês, a nossa empresa Audiotex, ela é uma empresa que tem mais de 10 anos de mercado. Hoje, atualmente, nós temos mais de 15 unidades distribuídas por toda Minas Gerais.
além de vários parceiros, né, pelo Brasil. Nós somos referência em mercado, né? Nós contamos com alta tecnologia e soluções auditivas para atender necessidades individuais dos nossos pacientes. Os nossos profissionais, eles são qualificados e a nossa missão é proporcionar uma melhor experiência auditiva, estabelecendo as relações familiares e sociais. Então, nós queremos que a nossa parceria seja benéfica e esperamos que vocês, os pacientes de vocês, contem sempre conosco. Obrigada. Vamos finalizar, então, aqui a apresentação, porque a gente tem as dúvidas, que era o que a gente queria que vocês tivessem mesmo. Já dei uma lida aqui nas dúvidas, tá? Só as nossas referências, rapidamente. Mas a gente vai começar a responder algumas dúvidas para vocês parem de compartilhar, né? Ótimo. Então, vamos lá. Olha só. Que eram dúvidas que a gente sabia que iam surgir e que eu queria que elas surgissem mesmo de vocês. A gente colocou... Meninas, para facilitar para vocês, eu posso ir lendo as perguntas e vocês vão respondendo. Ótimo, melhor, claro, né? Sim. Então, o Emerson, que é enfermeiro lá na clínica, ele pergunta assim: deve encaminhar o otorrino na perda auditiva unilateral apenas com o resultado do audiograma isolado ou na presença dos sintomas elencados, como vertigem, zumbido e alguns outros? Alguém quer responder? Pode. Então, você respondeu próximo. Então, Emerson, boa noite, tá? Geralmente, esse paciente já vai chegar com uma avaliação auditiva porque o otorrino encaminhou, tá? Então, o otorrino vai encaminhar, a gente vai fazer a avaliação auditiva e ele vai voltar para o otorrino, tá? Porém, vamos supor, o paciente veio da Mais 60 para a gente, né? Vocês sabiam que era um paciente com perda auditiva e indicou ele para vir aqui. A gente vai fazer a audiometria dele e vai mandar para vocês a audiometria desse paciente, tá? E aí, o que vai acontecer? Vocês vão indicar, sim, ele deve ir ao otorrino, ele deve fazer uma avaliação otorrinolaringológica, ele deve saber o que está acontecendo, e não na presença dos sintomas. A presença desses sintomas, ela é muito importante para a gente ter um alerta maior, mas não necessariamente só esses sintomas que vão fazer o nosso alerta. O nosso alerta tem que acender quando tiver uma perda auditiva. Porque você concorda que esse paciente, ele está perdendo informação do mundo? Pode ser um tumor, né? Se a gente for pensar no caso mais grave, pode ser um tumor. Mas também, de qualquer forma, ele está perdendo alguma informação. O que aconteceu aí? Foi uma infecção viral que gerou um problema nessa cóclea, sabe? O que está acontecendo a mais? E o profissional mais indicado, que é o profissional que tem esse conhecimento, é o médico otorrinolaringologista, né? Então, a gente deve se encaminhar qualquer paciente com perda auditiva, independente do grau, independente do tipo, qualquer sintoma de vertigem, zumbido, sensação de abafamento, qualquer sintoma auditivo e de tontura, né? Ele deve ser encaminhado para o otorrino, sempre, tá? Luciana, se você quiser complementar qualquer resposta, né, nessas perguntas, você fica à vontade, tá bom? Tá, exatamente, achei a aula muito boa, tá? Achei muito bem explicada. É bem isso mesmo. Se tiver alguma discrepância entre os ouvidos ali e o paciente tem algum desses outros sintomas, tem que ser melhor avaliado mesmo, para identificar alguma causa específica e traçar a melhor conduta nesses casos. A doutora Daniela Oliveira, ela pergunta aqui também, né, que a partir de quando de perda que ela precisa indicar o aparelho? E se existe alguma indicação de aparelho para perda de condutiva? Tá, então, a partir de perda leve já é indicado o uso do aparelho auditivo. Apesar de a gente perder ali, ter um apagamento menor, a gente precisa pensar que o estímulo auditivo, aquilo que a Carol explicou lá no começo, ele não está chegando 100%
né, lá em cima no nosso cérebro, e com isso o nosso processamento auditivo central, ele começa a ficar prejudicado. É como se ele começasse a ficar lento, ele começasse a ficar um pouco mais preguiçoso. Então, quanto mais tempo a gente demora para adaptar esse aparelho auditivo, mais dificuldade de comunicação aquele paciente vai ter, mais dificuldade de entendimento aquele paciente vai ter, porque ele vai precisar de um tempo de latência maior para poder entender o que a gente está conversando com eles. Inclusive, quando alguns pacientes chegam aqui com esse tempo de latência muito alto, a gente sempre indica para os familiares que eles sempre falem de frente para o paciente, de forma pausada, tá? E não precisa gritar. Frases curtas, orientações curtas, porque o tempo de latência desse paciente é maior. E a gente indica, sim, aparelhos para perda condutiva. Como eu falei lá atrás, a autoesclerose, por exemplo, ela é uma perda auditiva do tipo condutiva, onde há uma fixação na cadeia ossicular, lá na orelha média. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vai ter uma dificuldade de compreensão dos sons. Ela precisa amplificar esse som para que ele chegue adequadamente na cóclea. Então, sim, é indicado aparelho auditivo para perda condutiva. Então, a gente vai indicar o aparelho auditivo assim que houver uma perda auditiva e independente de que tipo de perda que ela seja. A não ser que é uma perda condutiva por conta de um excesso de cerume. Então, a gente vai indicar para o otorrino, a gente vai mandar para o otorrino vai avaliar, vai ter a conduta clínica necessária e vai resolver, né? O paciente teve uma perfuração timpânica. Tá, o médico otorrino vai avaliar, hoje existem correções cirúrgicas, ele vai ver se precisa, se não precisa, mas ele vai avaliar. Então, tem algumas perdas condutivas. Então, nesse caso, as perdas condutivas devem ser avaliadas por otorrino, porque como que você faz essa diferenciação? Então, as condutivas também são sempre encaminhadas para o otorrino, para avaliação. Qualquer perda auditiva tem que ir para o otorrino. Qualquer perda auditiva. Independente do tipo, do grau, o otorrino é um médico especialista, né? Então, assim, nós estaremos sempre em parceria, o fonoaudiólogo e o otorrino, para que esse paciente receba o melhor acompanhamento e o melhor prognóstico, né? Então, enquanto mais cedo eu indicar um aparelho auditivo, mais fácil será essa adaptação, e enquanto mais cedo eu observei que tem uma perda condutiva, que tem uma perda auditiva, que está com dificuldade de ouvir, ele vai para o médico, porque às vezes ele está com excesso de cerume, que tem um rebaixamento aí de 20, 25 decibéis. Então, pensa, o paciente escuta em 20 decibéis já, tá normal. Mas ele está com uma rolha de cera, né? Falando aí da forma errada, né? Rolha de cera. Mas assim, o paciente está com uma rolha de cera, ele escuta em 20 decibéis. Se eu estou perdendo aí 25 decibéis da rolha de cera, eu tenho uma perda auditiva quase moderada já. É uma perda auditiva moderada. Então, assim, era uma pessoa que ouviria bem, mas que está com uma perda moderada por conta de um excesso de cerume. Então, o médico vai lá, vai fazer a avaliação, vai fazer a conduta clínica e vai resolver o problema desse paciente. Ele precisa de aparelho auditivo? Não, ele não precisa. Agora, se ele tiver uma perfuração timpânica sem correção, não tem jeito, está dificultando, ele precisa. Se ele tem uma autoesclerose, que é bem comum nas mulheres, é uma causa genética e tudo, hereditária, então, vai precisar, sim, de um aparelho auditivo, até porque a autoesclerose, a tendência é que ela caminhe para uma perda mista, sabe? Ela começa condutiva, mas ela vai caminhar para uma perda mista, tá? Deixa eu só orientar, mais ou menos pensando na clínica em si, para os clínicos, né? Eu sugiro, não sei se tem a possibilidade de o próprio clínico mesmo ali poder fazer uma otoscopia, porque aí já identifica se for o cerume, né? Aí já sabe, eu não sei se tem algum colega
que faça a limpeza ali, depois até conversar com a Dani, se não, daí encaminha para o otorrino mesmo. Você está convidada a fazer um workshop de limpeza, falar nisso, depois a gente conversa. E aí, porque às vezes, né, se for cerume obstruindo, mesmo para não mandar para vocês com o cerume, né, porque frequentemente vocês encaminham de volta para a gente, né, só para remoção do cerume. Então, se eles conseguirem fazer uma otoscopia direitinho, e já caminho andado. Exatamente. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Se eu lembrar, eu chamo depois. A senhora estava falando que nós mandamos sempre para vocês os pacientes com obstrução por cera. Isso realmente acontece muito aqui no nosso consultório, tá? Porque nós não conseguimos fazer um exame que seja um exame realista, um exame assertivo, se a gente tiver com essa obstrução. Então, a gente precisa que faça essa lavagem muitas vezes para que a gente possa acertar na indicação do aparelho auditivo. Isto, e por isso que eu disse, né, eles fazem otoscopia e já, para bem caminho andado para vocês, né? Porque senão chega aí para vocês, volta de novo, ainda mais sendo paciente idoso, aí já ajuda bastante. Sim. Temos algumas perguntas aqui também de com qual frequência a gente deve orientar a reavaliação do aparelho, qual o prazo também para a gente fazer a limpeza do aparelho, troca de bateria, como é que isso funciona? Conta para a gente. Então, vamos lá. Eu costumo pedir para os meus pacientes, né, que eles refaçam a audiometria a cada ano. Então, a cada ano eles vão vir aqui no nosso consultório, refazer a audiometria, vai fazer uma nova configuração do aparelho, vai fazer um novo ajuste do aparelho, tá? A bateria, eu falei no curso, mas eu vou falar novamente. Só um minutinho. São 4 modelos de pilhas, tá? Tamanhos diferentes. Essa bateria aqui é a bateria 675, é a maior. Ela tem uma duração de 20 dias, correto? Essa bateria é uma bateria 13, ela tem uma duração aproximada de 15 dias. Todo esse cálculo de quantos dias a bateria dura, ela é feita a partir de 8 horas de uso do aparelho auditivo, correto? Mas a gente tem que entender que a configuração da perda auditiva e o nível tecnológico do aparelho vai ser, o consumo de bateria vai ser maior ou menor, né, conforme essas duas situações. Então, nós temos a pilha 312, que tem uma duração de mais ou menos 7 dias, e uma pilha 10, que tem uma duração de mais ou menos de 3 a 5 dias. E qual que é o custo médio, mais ou menos, Paula, dessas baterias? Tá. Importante, né? Muito, muito importante. Muito importante. Normalmente, aqui na nossa clínica, as cartelas que vêm com 6 unidades, ela custa R$15, porém a gente já está há 2 meses com promoção de baterias, elas estão custando a cartela a R$10, tá? Isso é importante a gente ressaltar, porque essas pilhas vendem nas drogarias também, mas o custo delas assim, é o triplo do preço, sabe? Então, é legal que o paciente acabe adquirindo mesmo no centro auditivo, porque como a gente trabalha com isso, a gente tem margem para dar um desconto maior, sabe? Então, é legal. E o tamanho da pilha também diz muito. Quanto a pilha é maior, mais tempo ela vai durar. Mas também o aparelho auditivo vai ser maior. Então, quanto menor o aparelho auditivo, menor a duração da pilha. Ótimo, meninas.
A doutora Laila, geriatra lá da clínica, ela pergunta, né, que para a perda auditiva associada ao neurinoma do acústico, qual a melhor conduta? Pode. Você tá falando? A melhor conduta é o otorrino que vai definir essa conduta, gente, porque é um tumor, né? Então, o otorrino que vai resolver tudo. A gente passa a bola aí. Entendeu? Na verdade, o neurinoma é um tumor de crescimento lento, né? Isso. A maioria dos casos, a gente faz um acompanhamento clínico, juntamente também, às vezes, com o neurocirurgião, e aí vai depender muito dos sintomas, da parte do nervo que está sendo acometida, se está tendo algum sintoma compressivo, para ver se indica ou não um procedimento cirúrgico, mas inicialmente é acompanhamento mesmo e segmento do paciente. Mas o aparelho dá alguma diferença? Ajuda, Lu, nesses casos? Sim, ajuda. Pode ajudar, sim, com certeza. O aparelho, até que elas falaram, elas mostraram um exame de uma perda neurosensorial de idoso, que poderia ser, né? Elas mostraram uma perda já até mais avançada, mas tem audiometrias que, às vezes, no início daquele traçado, ela está no nível normal e depois ela cai bastante. E tem até um artigo, eu fiquei de escrever um resumido sobre isso para mais 60, mas ainda não fiz. Tem um artigo de 2017 que mostra a relação da perda auditiva com a evolução do quadro de demência. Uma perda auditiva não tratada, ela aumenta o risco de 20% até 57% maior de evolução do quadro de demência. Então, assim, às vezes no início da perda, o paciente ele vai estar mais restrito, né? Eu não preciso de aparelho, mas é algo que a gente conversa bastante com o paciente, com a família, para ele amadurecendo essa ideia, né? Em relação aos benefícios que tem a protetização. Luciana, a Laila ainda pergunta se o aparelho auditivo, se ele pode auxiliar nessa perda auditiva do neurinoma. Sim, a Dani perguntou ali, sim, pode auxiliar, sim. E aí é um acompanhamento concomitante junto com o uso da prótese. Assim como as meninas disseram, também na autoesclerose, ele ajuda, inclusive um dos primeiros passos para o tratamento é a protetização, né? Então, com certeza, é indicado sim. Falando com pacientes de demência, né, a Rafa, ela é coordenadora da equipe de enfermagem, ela pergunta, né, se um paciente com comprometimento cognitivo, em uso de aparelho auditivo, quais são os sinais que a gente precisa observar e ter atenção, né, para identificar a necessidade de avaliação e adaptação desse aparelho? São pacientes que têm, que a gente acaba tendo uma dificuldade, né, de conseguir realmente entender se ele realmente não está escutando ou não entendeu o que foi perguntado pela questão mesmo cognitiva, né? Esses pacientes a gente precisa ter maior atenção, mas sempre fazer perguntas, né, ou afirmações de uma forma que você mesmo consiga identificar se ele escutou um barulho que foi feito do lado, né? Ou, por exemplo, eu sempre pergunto coisas que são muito fáceis da pessoa identificar, né? Então, às vezes, perguntar o que é aquilo que está na mão, ou às vezes a cor da blusa, ou a idade que a pessoa tem, isso vai depender realmente do nível de cognição que a pessoa tem, e aí, através disso, verificar mesmo se a dificuldade é auditiva ou é cognitiva. A gente consegue perceber, já quando que faz a adaptação do aparelho, que o paciente que tem uma dificuldade cognitiva, às vezes, quando coloca o aparelho, a gente consegue perceber instantaneamente a diferença, né?
Primeiro que ele fica um paciente muito mais alerta. Na hora que a gente liga o aparelhinho, a gente já consegue perceber, porque ele consegue, né, já perceber o mundo ao redor dele. Às vezes o paciente ele fica um pouco mais falante, ou às vezes muito mais falante, né? E às vezes ele começa a contar casos antigos e que é tudo que ele realmente consegue lembrar e tudo mais, né? Acendeu uma luz, né? Acendeu uma luz. No escuro, acendeu uma luz. Isso. É incrível, assim, a resposta. Por isso é importante a identificação precoce, né? Para não sobrepor uma coisa à outra e pegando o paciente no início, logo que perceber, a família está escutando o som mais alto da TV, eu estou tendo que gritar com ele no telefone, aí já captar esses sintomas precoces, esses sinais, para poder já diagnosticar no início, porque depois a tendência é ficarem sobrepostas as patologias, né? Eu penso na dificuldade que deve ser aquele paciente já com comprometimento cognitivo moderado, avançado, que às vezes já fazia uso da prótese há mais tempo, né? Eu acho que aí vem a dúvida, né? Assim, o paciente que já não está conseguindo mais explicar esse incômodo, às vezes está ouvindo um zumbido, está ouvindo, né, algum barulho no aparelho e já não consegue mais explicar isso para a gente, né? Entendi. Então, nós profissionais aqui, nós precisamos estar muito atentos, né? Normalmente, quando a gente pega o aparelho do paciente, a primeira coisa que a gente faz aqui é escutar o aparelho do paciente. Lógico que a gente não tem aquela dificuldade auditiva deles, mas a gente tem que tomar atenção para perceber que está com muito ruído, está um pouco estridente, tá? E aí, então, a gente precisa... A primeira coisa é escutar o aparelho do paciente, ver no nível que você escutou aquela configuração ali de perda auditiva. Tá alto? Tá baixo? Tá suficiente? Né? Então, muitas vezes, quando o paciente tem um comprometimento cognitivo, a gente tem que colocar a nossa percepção do aparelho para poder fazer a melhor adaptação para ele mesmo, tá? Uma coisa que a gente sempre fala... Pode falar, Dani, desculpa. Não, é só porque agora só falta a pergunta da Ana, só vou aproveitar para que ela falou assim, até da questão da gente fazer a avaliação do aparelho. Algumas vezes eu já peguei paciente um pouco demenciado que chega o aparelho, assim, eu custo concentrar de tanto ruído que o aparelho tão alto. E isso é normal? Porque não é anormal eu ver isso. E eu fico assim... assustada, e a família, não, o aparelho dele é assim mesmo, não é possível. Não, isso não é normal, isso é uma judiação com o paciente, tá? O aparelho, ele vai dar aquele ruído por alguns motivos, tá? Ou o aparelho, ele não está bem adaptado anatomicamente, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, um paciente que tem dificuldade de colocar o aparelho, eu vou preferir colocar uma prótese que vai vedar todo o conduto auditivo dele, né? O ruído é porque o som está entrando e está tendo espaço para sair, certo? Então, muitas vezes pode ser, por exemplo, por uma obstrução de cera. Então, o paciente está com uma obstrução de cera, coloca o aparelho, não tem como entrar o som vai bater na cera e vai voltar. Ou muitas vezes, infelizmente, ocorre sim do aparelho estar muito alto, tá? Então, é por isso que é necessário o acompanhamento. Aqui, a gente faz a audiometria a cada ano, mas eu peço para os meus pacientes que eles venham primeira adaptação todos os meses, tá? E aí a gente vai liberando de 3 em 3 meses e assim por diante. A última pergunta, que é a pergunta da Ana de Flora, ela pergunta, né, se a audiometria, ela tem se o resultado final da audiometria, se ela é o resultado médio de todas as frequências.
Eu tô pensando sobre a média aqui também. Basicamente. Na porcentagem, né? Isso. Sim, a porcentagem de audição, né? Quantos por cento que eu tenho de audição? A porcentagem de audição realmente é a média tritonal, que é o cálculo, né? De quanto que a gente escuta em cada frequência, dividida em uma fórmula que a gente faz aqui. E aí a gente consegue fazer a porcentagem que aquela pessoa tem de audição. A gente tem alguns autores, né, desde, por exemplo, o Lloyd Kaplan, de 1978, que ele vai falar sobre o grau dessa perda, que é mais ou menos a porcentagem, né? E aí a gente faz a média, por exemplo, tritonal, que é de 500, 1.000 e 2.000 Hz, que são as frequências mais próximas à fala, né, as frequências mais importantes para a fala. Então, a gente faz esse cálculo, soma essas 3 frequências, e aí depois a gente faz a divisão, e aí a gente vai ver qual, aí vai encaixar em qual grau. Para o paciente idoso, a gente tem a OMS de 2020 até 2020, se não me engano, não tenho certeza o ano, mas a gente tem o autor também, Biap, de 1997, e aí a gente pensa que a gente pode fazer uma média quadritonal. E aí eu vou pegar uma frequência a mais, então eu vou pegar mais uma frequência aguda, porque ela vai ser melhor para o paciente idoso, sabe? A média tritonal, ela é boa para todo mundo usa. Mas a média quadritonal é melhor, porque o idoso tem aquela configuração descendente. Então, às vezes, 500 e 1.000 Hz vão estar bons, 500 Hz e 1.000 vai estar ainda bom, mas 2.000, 3.000, 4, 6 já está lá embaixo. E aí você vai falar assim, o paciente, por exemplo, não tem perda auditiva, porque deu 25, 20, 25 e 25. Então, 20 em 500 Hz, 25 decibéis em 1.000 Hz e 25 decibéis em 2.000 Hz. Então, vai dar, assim, audição normal, né, de acordo com a classificação de grau de perda auditiva. Porém, esse paciente tem perda auditiva nas frequências agudas. E aí, a gente vai falar que esse paciente tem audição normal? Ele não tem audição normal. Ele teria normal se todas as frequências estivessem acima de 25, melhores que 25. Como não vai ser o caso, a gente tem que levar em consideração que muitas vezes a gente nem coloca grau na perda auditiva. A gente vai colocar ou de grau normal, que eu não concordo assim, escrever dessa forma um laudo, mas eu vou colocar perda auditiva nas frequências de 4.000 a 8.000 Hz, do tipo neurosensorial, de configuração descendente, né? E aí, assim, vai ser o laudo final, vai levar em consideração, sim, as frequências, mas a gente também tem que levar em consideração a configuração da audiometria, da curva audiométrica, e a gente tem que levar em consideração, então, as frequências de forma isolada também, sabe? Ótimo, meninas. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém quer complementar alguma fala? Eu vou só complementar. Eu não lembro quem perguntou se toda a audiometria, toda vez que o paciente tem um zumbido ou outro sintoma associado, que precisa encaminhar para o otorrino. Se for uma perda, igual elas mostraram do idoso, que é aquela perda que geralmente a gente chama descendente, né? Começa lá, mais alta lá em cima e cai. É uma perda muito sugestiva da presbiacusia, que é a perda do idoso. Esse tipo de perda muito comumente está acompanhada com zumbido. Então, se for, por exemplo, um paciente com zumbido e identificar uma audiometria simétrica dos dois lados, o zumbido é bilateral, não é unilateral, ele refere geralmente que é um apito ou um chiado, não é uma pulsação, porque quando refere um zumbido tipo uma pulsação, a gente já preocupa, mas é mais uma chaleira, um chiado, um apito. E a audiometria é bem simétrica, bilateralmente, com aquela característica, aí a gente suspeita já que o zumbido dele é decorrente da perda auditiva da presbiacusia. Então, nesse caso, sim, ao meu ver, se ele não tem tontura, vertigem associado, nenhum outro sintoma mais grave, a gente subentende que já pode ir direto para Tá liberado do indicação otorrino, né, Lô?
Tá Tá liberado. liberado, doutor Rino. Eu falo assim, né, para vocês, porque para manejo, né? Mas se for algo assim, ao zumbido que me incomoda demais, e aí o paciente não está sabendo lidar, aí vocês encaminham. Eu digo mais clinicamente, né, para facilitar o acesso aí do paciente. Ou se as meninas também identificarem no exame alguma coisa mais grave, diferente, né? Elas vão orientar também. Excelente, meninas. Queria agradecer muito a participação, foi muito esclarecedor a fala de vocês. Luciana, muito obrigada por complementar e por esclarecer também as dúvidas. Eu deixo, pessoal, no chat dessa reunião uma avaliação. Peço que vocês façam essa avaliação, é bem rapidinho, e a opinião de vocês é muito importante para a nossa melhoria, né? Para as próximas reuniões. Então, como não temos mais perguntas, né? Então, a gente queria só agradecer e a gente finaliza por aqui, tá bom? Meninas, muito Obrigada. obrigada, tá? Pela participação, muito obrigada pela